Bom dia, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Vamos meditar no amor do Senhor nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite para entender a sua mensagem e colocar em prática. Que estejamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa manhã. A mensagem que eu trago hoje para compartilhar com os irmãos está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, o versículo 12 e 13, que diz o seguinte: Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Aqui a gente consegue refletir um pouco sobre a grandeza de Deus. Quão grande é o nosso Deus? Já pensou medir as águas do oceano na concha da sua mão assim? Já pensou medir o tamanho dos céus a palmos? A gente olha para o mar e a gente não vê o fim dele, né? A gente olha para os céus e a gente não sabe onde começa, onde termina, e o Senhor mediu tudo isso. E refletindo sobre isso, eu comecei a pensar em como nós também gostamos de medir as coisas, não é verdade? A gente, desde o início das nossas vidas até o fim delas, a gente mede e conta todas as situações das nossas vidas. A gente mede o nosso peso, a nossa altura, a gente conta quanto dinheiro a gente tem para saber quanto é que a gente pode gastar. A gente faz uma prova que vai nos dar uma nota que vai medir a nossa inteligência. A gente se compara a outras pessoas para saber se a gente é mais inteligente ou menos inteligente. A gente mede as habilidades e o caráter de uma certa pessoa para saber se a gente pode ou não confiar nela. E por aí vai. Nossa vida a gente está nessa constante busca, né, por medidas, por tamanhos e por, de certa forma, mensurar cada situação. Quando a gente coloca um início e um fim, que a gente sabe o tamanho daquela situação, de certa forma a gente consegue ter um pouco mais de segurança, porque a gente, de certa forma, temos o controle daquela situação, né? E fica muito fácil tomar uma decisão, porque eu sei o tamanho da situação, porque eu conheço aquilo. Fica muito fácil decidir se eu quero comprar um celular novo, sabendo que eu vou ter dinheiro para pagar a parcela, não é verdade? E por aí vai. E quando a gente não tem o controle da situação, a gente fica com receio, né? A gente fica com medo de enfrentar. E é aí que entra o Senhor. Nós nunca vamos conseguir medir o tamanho de Deus. Nós nunca vamos conseguir conhecê-lo completamente. Deus é infinito, ilimitado, imensurável. E um Deus que não pode ser medido. Se a gente for parar para analisar, Ele mediu todas as coisas. Ele mediu a quantidade de águas que tem no oceano. Ele mediu o tamanho dos céus, Ele sabe quantas estrelas tem lá, Ele sabe quantos grãos de areia tem na praia, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, o tamanho da circunferência do nosso crânio, o tamanho dos nossos braços, das nossas pernas. Ele conhece todas as coisas. E quando a gente conhece, a gente tem o controle. Lembra que eu falei? Então, se o Senhor conhece todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. E da mesma forma como Ele nos conhece completamente, né? Ele também conhece os nossos pecados, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele também mediu tudo isso. E a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado, ele reina sobre a morte, a graça de Deus reina sobre a vida eterna. E dessa forma, o Senhor pôde nos salvar. O plano do Senhor foi perfeito.
Então a mensagem que eu trago para os irmãos nessa manhã é que a gente possa parar e refletir sobre todas as vezes que nós quisemos mensurar alguma situação da nossa vida para que a gente tivesse o controle e dessa forma a gente não entregasse aquela situação completamente ao Senhor, a gente entregasse uma parte e dissesse: Deus, deixa esse pedacinho aqui que eu sei o que é que eu faço, né? Então que a gente pare realmente para analisar quais foram essas situações e que a gente possa, em meio às nossas limitações, entender quais são as nossas limitações e que essas limitações elas sirvam para que a gente venha a nos aproximar desse Deus que é ilimitado e tem o controle de todas as coisas, para que a gente possa realmente descansar e confiar nesse Deus, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Paizinho querido, muito obrigada pela Tua mensagem nessa manhã. Senhor, obrigada por nos fazer entender que somos limitados. Senhor, nós não temos o controle sobre todas as coisas, mas o Senhor é ilimitado. O Senhor é imensurável, infinito. O Senhor sim tem o controle sobre todas as coisas. E sabendo disso, Senhor, nós podemos confiar em Ti. Nós podemos entregar completamente as nossas vidas em Tuas mãos e não mais querer tomar uma parte para si, dizer que aqui nós temos o controle, que aqui nós podemos cuidar, porque na verdade nós não podemos. Não podemos, Senhor. Muito obrigada por nos fazer entender que somente Teu é o controle de todas as coisas e que dessa forma, Senhor, nós podemos não rivalizar esse controle, mas que podemos usar essas limitações que foram planejadas por Ti, Pai, para que nos aproximemos de Ti e confiemos a nossa vida em Tuas mãos, porque o Senhor sabe todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Que possamos, irmãos, fazer essa autoanálise. Que o Senhor nos ajude a compreender quais são as áreas das nossas vidas que nós temos tido esse desejo de tomar o controle das mãos dele. E que nós possamos verdadeiramente entregar, confiar nesse Deus que nós nunca vamos poder conhecer completamente, mas que nós sabemos que nos ama infinitamente mais do que nós podemos sequer imaginar. E que o Senhor, Ele cuida de nós. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que possamos realmente ter esse ato de coragem, de entregar todas as áreas das nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele sim sabe tudo o que faz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.